Ok. Boa tarde, torcida do Cruzeiro. MC Maneiro BH com Cruzeiro campeão no Mineirão. É isto aí. Com o patrocínio da Podcasts, da Sala do Podcasts. Então, nós vamos apresentar agora, sem demora, Cruzeiro campeão no Mineirão. Então, gente, se vocês querem fazer um vídeo, é na Casa do Podcasts, aonde fica? Fica na Rua General Tibúrcio 151, no bairro Santa Efigênia, Paraíso. Você, MC, que está querendo gravar a sua música, traga o seu DJ e aluga um horário conosco aqui, ó. Nós vamos produzir a sua música. Pode trazer a sua música que nós vamos produzir. É só você trazer o seu DJ que nós vamos produzir a sua música com a Casa do Podcast. Pode acreditar, MC Maneiro BH. Agradecimentos à Casa do Podcast. Então, minha gente, começando a falar de Cruzeiro e de injustiça. Injustiça, muita injustiça que está havendo com o nosso Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro e Palmeiras foi uma injustiça total. Eu disse para vocês que ia ser Davi contra Golias. Nem Davi ganhou e nem Golias, mas por quê? Por culpa do senhor juiz. É que eu tô falando. Os juízes, eles têm que fazer reciclagem. Quando você perde a sua carteira de motorista, você não faz uma reciclagem? Pois é. E assim, o juiz, ele tem que fazer uma reciclagem. Olha, naquele jogo do Cruzeiro e Palmeiras, se fosse uma coisa certa, igual eu estou dizendo, se a federação olhasse com justiça, tinha que fazer o quê? Convidar o juiz a sair fora e colocar outro no lugar dele. Olha para vocês verem a injustiça. O cara chega e falta quebrar a perna do jogador do Cruzeiro, ele não faz nadinha. O VAR chama, ele simplesmente, ele faz o quê? Vista grossa, ele não dá um cartão, ele não faz nada. Mas para o Fabrício Bruno, que foi menos do que isso, ele deu o primeiro cartão e depois ele deu o segundo e mandou ele para fora. Como eu disse anteriormente, toda vez que um jogador é expulso no começo do jogo, então os outros jogadores ficam todos com medo de entrar e ser expulso. Porque aquele juiz só estava dando moral, sabe, para o Palmeiras. Teve uma ali que ele foi um pouco justo, porque aquilo ali era uma aberração. O goleiro, Cássio, já tinha pego a bola, com a mão em cima da bola, o cara faltou chutar a mão do goleiro. E marcou o gol. Mas aí, o que diz a regra? Estando com a bola no gramado, no solo, e a mão em cima, então o goleiro já tem posse da bola. Então ele não deveria chutar. Aquilo ali era para ser o quê? Era para ter dado um cartão ou para ter dado uma expulsão. E a outra coisa que eu vou te dizer, eu acho, sabe, que o juiz, ele fez vista grossa em tudo ali. Aquela garrafada que o Cássio toma, aquilo ali era para quê? Parar a partida. Não poderia continuar, não. Por quê? De uma garrafada podia vir outra coisa. Entendeu?
Podia vir. Por quê? O que que estava? Eles estavam com sede no caso, porque o Palmeiras não estava jogando. Eu não sei o que que o Palmeiras fez, que ele não jogou. Ele não jogou. Agora, na Libertadores ele jogou, né? É isso, né? Aí agora, como que vai ficar essa situação? É isso que eu estou falando. Vai continuar essa injustiça de juiz ficar intervindo no resultado? Vai continuar? Isso vai continuar? Então, o que é que tem que fazer? Tem que pegar a regra, rasgar, jogar fora no lixo. Ué. Porque ninguém cumpre. Um vai, expulsa o jogador. Outro vai, não pune o jogador adversário. É muito difícil jogar bola com honestidade. Não está tendo mais. Antigamente existia a tal de loteria esportiva. E então você dependia do resultado para você ganhar dinheiro. E começou essa cachorrada aí no instante, né? Aí o poder envolveu e acabou. Não estava aceitando mais os resultados. Então, agora, o que que vai acontecer? Vai ter agora um jogo do Cruzeiro amanhã. Então vai ser o quê? Vai ser os hebreus contra o rei de Ai. Eu vou contar para vocês a história. Ai é uma cidade menor do que Sergipe. E a história conta que Ai ganhou de um exército que cruzou o Rio Jordão e também o Mar Vermelho. Ganhou. Entendeu? Mas por quê? Porque existia o Acã. Quem era o Acã? Acã era um, covarde que estava no meio dos hebreus fazendo injustiça, desagradando a Deus. Então este Acã estava roubando de Deus. E então Deus puniu. E os hebreus perderam, porque tinha um exército muito superior de Ai, mas perdeu a guerra. Igual eu falei, que Ai era um país pequenininho, menor do que o estado de Sergipe, e perdeu para os hebreus, que cruzou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Então, agora você está falando o quê? Você está falando de Cruzeiro ou você está falando de Bíblia? Não, meu amigo, eu estou falando, eu estou falando de Cruzeiro, eu estou falando de Bíblia, para mostrar a injustiça que está tendo. Então, o que precisa fazer? Leonardo Jardim, você tem, que descobrir quem é o Acã. Tem um Acã no Cruzeiro, eu tô te falando, tem um Acã, tem um cara aí, que tá fazendo besteira, que não tá, que tá, fazendo coisa, para prejudicar o Cruzeiro. Você tem que descobrir. Tem que descobrir. Porque o Cruzeiro começa bem, joga, quando pega time grande, arrebenta, mas quando chega um time pequeno, o Cruzeiro perde. Você entende? Ué. Igual perdeu para o Sport. É muito difícil esse trem. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando. O Cruzeiro tem que olhar isso aí. Leonardo Jardim, você tem que verificar quem é o Acã. Quem é esse Acã que está prejudicando o Cruzeiro? Que chega, certo? Fica lacraiando dentro de campo.
Você tem que olhar isso. Quem realmente, igual você falou aquela vez, quer jogar, vai jogar. Não quer, então sai fora. Né? Igual aconteceu com aquele jogador que está no Galo. Ficou lá influenciando os outros jogadores. Então, o que, que é? O que diz o ditado? Uma ovelha doente, ela mata todo o rebanho. Procura essa ovelha doente. Procura, eu estou falando, procura esta ovelha doente aí. Procura esse Acã. Porque aí você vai ver como esse Cruzeiro vai subir, como esse Cruzeiro vai ganhar tudo que tem para ganhar aí. Porque, olha para você ver, Palmeiras está lá, ó, primeirão em tudo, né? E o Cruzeiro está em terceiro, Flamengo em segundo. Então, se o Cruzeiro ganhar, ele vai passar o Flamengo. Então é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Tem que ver, tem que olhar isso aí, tem que observar o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Porque existe alguma coisa errada aí. Agora, sobre juiz, todo mundo já sabe, o Brasil todo já sabe que tem juiz que é desonesto. Por falar em desonestidade, eu vou lembrar a história de um cara, de um juiz aqui, que rebentou o Brasil na Copa do Mundo. Rebentou o Brasil na Copa do Mundo. O cara fez um gol de mão e o juiz deu. E foi contra quem? A Argentina. Quem é que foi esse? Maradona. Ele fez um gol de mão e o juiz deu e o Brasil saiu fora da Copa. Agora eu vou falar para vocês. Então, esse negócio de arbitragem é direto. É dentro dos clubes e também na Copa do Mundo. Então tem que olhar isso, tem que olhar. A federação tem que olhar isso, tem que pegar essas injustiças desse juiz, mandar tudo fazer reciclagem. Poxa, olha, eu lembro quando eu era criança, tinha um juiz que apitava jogo de Atlético e Cruzeiro. Então, eu ficava lá na casa desse juiz, que ele viajava e tal, e às vezes eu pegava, tinha que ficar lá de companhia, lá com a esposa dele, eu era menino. E então eu assistia o Rádio Esporte e ouvia falar muito de juiz desonesto, mas tinha um juiz lá que ele era porreta, ele era um juiz muito bom. Esse juiz é Elias Uri Neto. Esse juiz, ele era imparcial, certo? Ele não deixava o nome da arbitragem, sabe como é, ser denegrida, porque ele chegava e apitava com honestidade, certo? Então, é isso. E então eu aprendi, através desse programa do Rádio Esporte, sobre o juiz, o que era certo, o que era errado, tal, o que o juiz fez, o que o juiz não fez. E eu ouvia muito esse programa Rádio Esporte, então eu assistia, ouvia, né? Porque nessa época não era passado na televisão, só passava só no rádio. Então, transmitia na Rádio Itatiaia. Transmitia na Rádio Itatiaia, dava o nome do juiz que ia apitar o jogo, da onde que ele era, certo? E este juiz, sabe, ele trabalhava, sabe, na Secretaria de Segurança Pública, entendeu? Então, esse juiz era um juiz muito especial, muito honesto e muito bacana, certo? Então a gente está vendo aí hoje, até nos times aí, sabe como é que é esse time de várzea aí, a gente está vendo, quando o juiz começa
a ser desonesto dentro de campo, o que eles fazem? Vão tirar ele. Tira. No futebol amador, eles vão e tiram. O juiz, por exemplo, que vai apitar, por exemplo, a Copa Itatiaia, não faz cachorrada. Porque se fizer, a Itatiaia mete o pau e ele não apita para mais ninguém. Então é isso que eu estou falando. Olha, futebol tem que ter honestidade. Tem que ter honestidade, porque é igual o jogador falou, que sai de casa, deixa a família, certo? Arrisca a vida, igual já morreu o jogador dentro de campo. Certo? Já morreu o jogador dentro de campo. Com AVC, já morreu. Certo? Então, o cara deixa a família e tal, o cara chega lá, machuca. Certo? Para que é? Para ganhar o dinheiro dele e também para defender, né? Defender a bandeira do time, porque ele está ganhando para aquilo, então ele tem que defender, ele tem que jogar bem, ele tem que fazer um melhor. Então, é o seguinte, e aí o cara vai lá, o cara sacrifica, entra para concentração, deixa esposa, deixa filho, você está entendendo? Lá, e o que acontece? Quando chega dentro do campo, acontece uma cachorrada dessa. Entendeu? Acontece uma cachorrada dessa. Viaja, igual viajou lá para São Paulo, para jogar lá, ó. Então, o cara sacrifica, viaja, deixa a família em casa para jogar bola, para defender, sabe como é que é? O leite das crianças, porque ele é profissional, poxa, tá entendendo? Então, o que acontece? Aí aparece, como disse o Olavo Leite Cafunga Basto, um cabeça de bagre que chega para acabar com o espetáculo. Porque o futebol é um espetáculo. Então, certo, muitas pessoas assistem futebol como um espetáculo. Porque tem muita gente que não tem dinheiro para ir no cinema, para ir no teatro, então assiste futebol, certo? Assiste futebol, vai para o campo, vai no Mineirão. Igual uma vez que eu era pequeno, eu nunca tinha ido no Mineirão. Então tinha um amigo meu que me convidou para ir no Mineirão. Nós fomos tudo de camisa do Cruzeiro. Chegou lá, o Cruzeiro ganhou do Atlético e a torcida do Atlético começou a brigar. Esse amigo meu, o Zé Roberto, ele tomou uma laranjada no peito que eles mandaram, certo? A torcida do Atlético não escapou da gente, de machucar a gente lá. Menino, a gente estava assistindo o jogo. Foi lá poder assistir o jogo, na saída do Mineirão, eles pegaram a grite. Primeira vez que eu tinha ido no Mineirão, eu fiquei assustado, mas acontece, eu ia lá para torcer para o Cruzeiro, então fazer o quê? Eu continuei indo, mas, né, com segurança. Então, a gente vê isso, muita coisa, entendeu? Durante uma partida de futebol, que a pessoa, o sacrifício que a pessoa faz para poder ir assistir o jogo. Então, igual você está, por exemplo, ali naquela avenida ali, ó, Catalão, certo? Aquele trânsito, daquela bagunça lá, ó, o que acontece? Bate no carro, certo? Já teve torcedores que já abandonou o carro lá, batido, e foi para assistir o jogo. Foi, ué. Então, você perde dinheiro para ir assistir o jogo, você perde um dinheiro para ir ver um espetáculo, ver seu time do coração jogar, chega lá, parece uma injustiça dessa, sabe como é que é? Para fazer cachorrada. É igual, por exemplo, quantos ônibus saiu daqui para São Paulo para assistir esse jogo lá, ó? Quantos? Teve gente que deve ter perdido até o emprego, porque faltou de serviço para ir lá. E aí, o que acontece? Chega lá, o juiz pega e faz essa cachorrada. Olha, eu vou falar para vocês. Amanhã tem Cruzeiro.
Então, é quem? É o povo hebreu contra o reino de Ai. E quem vai ganhar? São os hebreus ou Ai? Aí que tá. Porque, olha para vocês verem, o Cruzeiro já está todo esquematizado, já treinou, já está pronto para trazer esses pontos, para ganhar esses pontos. Então, agora vamos ver como vai ser a arbitragem, vamos ver como vai ser o juiz. Se ele vai nos decepcionar como aquele cabeça de bagre lá de São Paulo. Eu fiquei sabendo, sabe, que o Cruzeiro foi lá na federação reclamar tal sobre isso aí, mas não vai adiantar, não vai dar ponto para o Cruzeiro, não vai dar ponto para o Palmeiras, não vai tirar ponto, vai ficar por isso mesmo. Então, agora, que o juiz ele tem que ser punido, ele tem que ser punido. E qual que é a punição? Reciclagem neles. Se vocês acham que eu tenho razão, que eu estou falando a verdade, dá um like no meu canal. Cruzeiro campeão no Mineirão. Toda sexta-feira eu vou estar aqui a partir das 17 horas, falando de Cruzeiro e falando de futebol. Porque futebol está no sangue. Então é isso que eu vou dizer para vocês. Olha, eu estou aqui para falar para vocês. O Cruzeiro, ele vai ganhar alguma coisa este ano. Eu estou falando para vocês. Eu não sei se é a Copa Brasil ou se é o Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro vai ganhar, porque Leonardo Jardim não está brincando. E atenção, Leonardo Jardim, olha a base, tem jogador bom lá, acredita. E eu agora agradeço a Casa do Podcast por ter me dado essa oportunidade. E convido você, MC, traga o seu DJ para fazer uma produção aqui na Casa do Podcast, que você vai ter, MC, você vai ter sua música gravada com qualidade. Com qualidade, eu estou te falando, certo? Eu agradeço a Casa do Podcast e agradeço a você, telespectador de casa que está me assistindo. Agradeço a você. Muito obrigado, porque eu vou dizer para você agora, sem demora. Já é hora de dizer tchau!